Bom, eu sou José Colasso, sou professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal Fluminense, em campus dos Goitacazes. É um prazer estar aqui nessa tarde mediando essa mesa, e queria agradecer o convite feito pela Lucia e pelo Kant. E, bom, eu vou apresentar rapidamente a mesa. Nossas 4 expositoras, 5, são a Marta Fernandes, que vai apresentar a comunicação Direito à Migração na Argentina, a demanda e construção local de um direito humano. A Marta é do INEAC, aqui da UF. A Letícia Luna Freire, também do INEAC e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com a comunicação quando a crise olímpica não é para todos, conflito e mobilizações coletivas do Rio de Janeiro. A Yolanda Gaffrey, aqui da UF também, com a comunicação mobilizações de combate à discriminação e a construção de arenas públicas antirracistas na França. E por último, em seguida, a Amanda Pinheiro, da Universidade de Califórnia, Santa Bárbara, com a comunicação Militarização dos Jogos Olímpicos Rio 2016, renovando a agenda de militarização do Brasil na era pós-esquerda. E encerrando as comunicações dessa mesa, teremos a professora Shireen Seikali, com a comunicação Quem é o Povo? Revolução e Direita no Egito. Como debatedor, nós temos aqui a presença do nosso colega professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, da UNB, e também vice-coordenador do INEAC. E sem mais demoras, eu vou passar a palavra para a nossa primeira palestrante, professora Marta. E, bom, a gente combinou que eu vou ser bastante chato com o tempo, então já avisei a todo mundo que são 15 minutos, e eu vou ficar fazendo esse papel aqui que não é muito confortável, mas é necessário. Então, Marta, por favor. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, graças Lu, e thank you, Paul, por terem pensado e construído este seminário que eu acho... Não entendi. As garrafas. Desculpem. Bom, retomo. Por terem pensado e construído este seminário que eu acho que é uma iniciativa muito importante e necessária. E também agradecer a Isabel e a Amanda pela organização. Muito obrigada. Bom, o que eu quero apresentar aqui hoje para vocês tem como origem o trabalho de campo que desenvolvi na Argentina para minha tese de doutorado numa clínica jurídica de atendimento a migrantes coordenada por 2 organizações, o Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y a Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes, CAREF, e pela Universidade de Buenos Aires. E, paralelamente, de minha participação em espaços de discussão de definição de estratégias políticas e jurídicas com estas e outras organizações para demandar direitos das pessoas migrantes. No outono de 2010, foi publicado um artigo na revista Cornell International Law, onde Barbara Hines, professora da Universidade de Austin, nos Estados Unidos, e uma das fundadoras da clínica UBA CAREF-CELS, apresenta ao público americano a atual lei migratória na Argentina. Nas primeiras frases, seduz ao leitor com uma forte afirmação. A Lei de Migrações 25871, sancionada no final de 2003, representa um avanço não só para esse país, mas no nível mundial. O que propõe como argumento esta advogada e ativista pelos direitos das pessoas migrantes é que nessa nova norma foi estabelecido que a migração é um direito humano e isto destaca, não se encontra em nenhum outro país receptor de migrações, nem está explicitamente mencionado em nenhuma convenção de direitos humanos. Concretamente, a parte da lei que ela está se referindo é o artigo 4, onde se afirma:
o direito à migração é essencial e inalienável das pessoas e a República Argentina o garante com base nos princípios de igualdade e universalidade. Tal como menciona Heinz, a sanção desta lei foi em dezembro de 2003. Vou fazer uma breve referência ao que acontecia neste momento onde ela foi construída na Argentina, disputada e consensuada. 2 anos antes, em 2001, também em dezembro, a Argentina passou por uma muito grave crise econômica, social e política, onde em 2 semanas tivemos 5 presidentes, uma terrível repressão policial das manifestações, deixando 36 pessoas mortas e as contas bancárias da maioria dos argentinos congeladas. Falo isto porque para 2003, apesar de que a situação social e política tinha se estabelecido e houve eleições em maio de 2003, nas que ganhou o mais conhecido agora, Néstor Kirchner, mas que para esse momento era um ator praticamente desconhecido, a economia ainda estava numa situação bastante crítica. E a gente sabe que os argumentos econômicos frequentemente promovem a limitação e diminuição de direitos para as pessoas migrantes. Diante disto, a pergunta a fazer e que tentarei responder aqui com vocês hoje, de forma muito rápida, é como o discurso de direitos humanos se impôs nesse particular momento da história argentina como o mais adequado para promover um consenso entre diferentes grupos de atores que resultou na sanção por unanimidade de uma nova lei migratória. Ou seja, quais discursos foram acionados, que disputas de acordos houve ao redor deles, que estratégias e quais foram seus protagonistas. Ou seja, o que eu estou querendo apresentar hoje aqui é como se criou esse chamado direito humano à migração, que eu falo como um direito humano local, na medida em que esta categoria adquire potência e significado em relação com o contexto local no qual é acionada. Para isto vou organizar minha fala em 3 temporalidades. A primeira está situada no período prévio à nova lei, na medida em que esta lei e a política migratória anteriores aparecem como pontos de partida das demandas pelos direitos dos migrantes. A segunda refere ao momento de disputa, negociação e acordo desta nova norma migratória para conhecer que muda e que permanece. E por último, vou fazer uma breve alusão ao contexto atual, especificamente a como o discurso dos direitos dos migrantes está sendo disputado e vai adquirindo outros significados, sendo utilizado de outras formas por novos e antigos atores que hoje intervêm no que poderíamos chamar o campo da política migratória na Argentina. A Lei 25.871, a atual, é a terceira lei migratória da história da Argentina. A anterior, tomada como referência para contrastar as características desta nova lei, é a Lei Videla, chamada assim porque foi imposta em 1981, em plena ditadura militar, sob o mandato de Jorge Rafael Videla. Nesta norma se estabelecia como objetivo o resguardo da segurança nacional e se exigiam requisitos para aqueles que nesse momento residiam na Argentina de muito difícil cumprimento. De forma geral, para ter acesso ao status de residente regular, o migrante devia poder ser enquadrado em algumas das categorias migratórias que conformavam um sistema classificatório que ordenava e hierarquizava os migrantes entre aquellos que eran considerados desejáveis e aqueles que eran considerados descartáveis. Entre as desejáveis estaban as persoas con alguma relación de parentesco, se você tinha filhos, se você estava casado con un nacional, quem tinha aspiração de desenvolver estudos universitários ou secundários ou terciários no país, aqueles que tivessem um trabalho em relação de dependência, e de forma complementária os menores de 65 anos e que pudessem demonstrar uma boa saúde. Aparentemente simples, estas exigências eram quase impossíveis de cumprir para metade dos migrantes que residiam nesse momento na Argentina, os quais eram sul-americanos. Em geral, as pessoas de Bolívia, Peru e Paraguai, por exemplo, migravam procurando um emprego, mas trabalhavam sem carteira assinada e de forma temporária. Na medida em que só era considerado pelo Estado como residente legítimo o trabalhador com carteira assinada, estes migrantes ficavam numa situação migratória irregular.
Ao mesmo tempo, como mencionei, a Lei Videla estaba informada pelo discurso da segurança nacional e os migrantes, de forma geral, eram representados como uma ameaça à ordem e a ordem era definida pelo próprio Estado. Claro, essa ordem desejada era aquela que o próprio Estado desejaba. Así, os migrantes eran considerados inimigos, suspeitos e que debían se controlar e, caso non ter seus papéis en regra, expulsar. En relación a isto, os funcionarios públicos en escolas, hospitais e na administración pública tamén estaban obrigados por lei a denunciar cualquier persoa que estivese en situación migratoria irregular cando tomaban coñecimento desta situación. Entón, isto facía que moitos migrantes, por exemplo, non fosen ao hospital con medo de seren denunciados e seren expulsos. E alén disto, os migrantes suramericanos eran frecuentemente abordados na rúa pela policía, que solicitaba-lhes documentos, pedía-lhes propina en caso de non os posuir, os prendía e os deportaba caso non ter poder de negociación con os agentes policiais. Isto tamén porque as expulsões se daban sen a intervención de nenhuma autoridade judicial, ficando a persoa ao pleno arbítrio do funcionario policial e da autoridade migratoria. A produção estatal da irregularidade migratoria, a repressão policial e a ausência de um procedimento judicial que controlasse a forma como se davam as deportações começaram a ser sistematicamente denunciadas pelo ativismo de direitos humanos a partir da metade dos anos 90. Nesta década, as estratégias para isto foram a produção e publicação de informes de direitos humanos onde se descrevia a repressão policial, a discriminação e a xenofobia e as dificuldades no acesso a direitos desta população, o litígio estratégico e acompanhamento jurídico dos migrantes e, já para o final dos anos 2000, a criação de alianças entre organizações de direitos humanos, organizações sindicais, acadêmicos e representantes do único interlocutor considerado até esse momento legítimo pelo Estado, que era a Igreja Católica. Todos estes actores conformaron unha mesa pelos direitos dos migrantes, onde as demandas foron traducidas numa linguaxe en chave universalista, onde exixían o respeito aos direitos humanos de todos os migrantes con base nas normas internacionais de direitos humanos e súa relación de igualdade con a populación nacional, con base na Constitución do 94 que tinha sido recentemente reformada. E ao mesmo tempo pedían unha solución específica para a situación da comunidade suramericana. Con base nestas demandas, pediron audiencias con as autoridades estatais que tinham algún tipo de responsabilidade na política migratoria, con o presidente e con o ministro do Interior, e paralelamente começaron a facer lobby ativamente no Congreso, nas comissões de população das câmaras de deputados e senadores. Neste espaço participaram intensamente na redação de um projeto de lei onde, com base nessas referências, foi criada e formulada a migração como um direito para todas as pessoas com base nos princípios de igualdade e universalidade. Além disso, nele se incluía uma definição ampla da categoria de trabalhador que incluísse todos os tipos de relação laboral e a supervisão judicial das expulsões. O projeto foi aprovado sem modificações no 4 de dezembro de 2003 na Câmara de Deputados e no dia 17 do mesmo mês foi aprovado por unanimidade no Senado. Contudo, o texto da norma nas duas instâncias não era o mesmo. Dias depois da primeira aprovação, representantes do Executivo manifestaram sua inconformidade ou desconformidade com a versão da norma e pediram uma reunião com seus autores, ativistas, representantes da Igreja Católica e das câmaras de população do Congresso. Numa reunião de 12 horas na Direção Nacional de Migrações, foram discutidos, disputados e negociados a maioria dos artigos da lei. E aqui o que quero destacar é como esse processo de demanda de direitos dos migrantes, o ativismo adquiriu tal legitimidade que foi reconhecido como um novo ator a se sentar na mesa para discutir a política migratória futura.
Nesta negociação, os ativistas ganharam a batalha do reconhecimento da migração como direito, mas perderam a ampliação da categoria de trabalhador migrante. Em troca, para resolver a situação dos sul-americanos, foi criada mais uma categoria migratória pela qual se facilitaria o acesso à residência a todas as pessoas nacionais do Mercosul. Isto vinculado a que o ano anterior, no 2002, tinha sido aprovado o acordo de residência no âmbito do Mercosul. Por último, também se manteve a revisão judicial das deportações, mas a redação das condições nas quais ficariam as pessoas enquanto elas esperavam o resultado final da decisão judicial foi redactada de uma forma mais ambígua, podendo ficar excepcionalmente retidas perante 15 dias até sua deportação. Com estas variações, essa nova lei foi aprovada, mas agora, que mudanças trouxe, como afetou o direito das pessoas migrantes a residir no país e que permaneceu? Por um lado, com a categoria que favorecia os nacionais do Mercosul e também com um regime de regularização migratória posterior chamado Pátria Grande, centos de milhares de migrantes sul-americanos puderam ter acesso a uma residência regular. Contudo, apesar da reformulação do direito a migrar com base nos princípios de igualdade e universalidade, novos grupos de imigrantes ficaram excluídos do acesso a uma residência. E isto porque se manteve essa classificação e hierarquização entre eles e porque continua a representação ideal de que o trabalhador com carteira assinada é o desejável e aquele que trabalha por conta própria é o descartável. Assim, um novo grupo de imigrantes que pertencem aos países chamados extra-Mercosur, que também migram procurando trabalho e que também têm empregos temporários e sem carteira assinadas, tais como os senegaleses, os dominicanos, os haitianos, entre outros, são agora os novos migrantes que não podem ter acesso a uma residência regular no país, com todas as consequências que isto tem para a vida cotidiana das pessoas. Voltemos aos dezembros históricos na história da Argentina. Em dezembro de 2015, Mauricio Macri assumiu como novo presidente e desde os primeiros meses deste ano, principalmente em Buenos Aires, a polícia reforçou a prática de pedir documentos aos migrantes e de retê-los até conhecer sua situação migratória, caso estejam em situação regular, proceder a editar a ordem de expulsão para ser revisada de forma express por um juiz e poder os expulsar da forma mais rápida possível. É importante dizer que a norma que permite isto, que a lei migratória e sua regulamentação, estavam vigentes nos governos anteriores. Mas nos governos anteriores as expulsões eram administrativamente ditadas, mas não executadas. Desde dezembro do ano passado, isto mudou porque a política migratória, ou seja, a forma estatal de interpretar e aplicar a lei mudou. E se antes faziam operativos de regularização migratória nos bairros periféricos da cidade, agora fazem operações policiais para identificar migrantes irregulares e os deportar. Um dos resultados desta nova política migratória é o aumento das pessoas expulsadas ou em vias de expulsão. E como solução a isto, há 3 meses atrás, foi anunciada a criação de um centro de detenção, chamado pelo Estado Centro de Retenção, para migrantes, com o fim de mantê-los detidos, privar eles da liberdade até executar sua expulsão. Quero chamar a atenção que este vai ser o primeiro centro de detenção para migrantes na história da Argentina e, até o que eu sei, o segundo da América Latina, que fica no Equador. Quando durante um seminário onde participavam acadêmicos e ativistas, o diretor nacional de migrações atual foi interpelado pela criação deste centro, ele argumentou que o tinha criado em resposta às demandas dos ativistas e para resguardar os direitos dos migrantes ao devido processo, porque desta forma já não estariam retidos nas dependências policiais e não iam ser misturados com os presos que estavam privados da liberdade por terem cometido um crime comum e não uma infração administrativa. Desta vez, o ativismo retomou a denúncia pública da política migratória e também as próprias organizações de imigrantes cobraram muita força e estão sendo um dos atores principais na demanda pelos seus direitos. Ainda não sabemos o que acontecerá. A decisão política está tomada e, por enquanto, os novos atores estatais não parecem abertos ao diálogo, nem sequer à escuta de migrantes e ativistas. Assim, para concluir,
olhando a Argentina e a partir desta perspectiva histórica ou temporal de curto prazo que eu apresentei aqui, o que considero que este processo nos está mostrando é que quando falamos do direito sobre a mobilidade das pessoas e dos direitos das pessoas em movimento, ou a sua mobilidade, na medida em que ainda não são considerados nem como residentes legítimos, nem como pessoas com legitimidade de plenos direitos em qualquer território nacional, ou seja, de estar numa condição de igualdade jurídica com os nacionais, do que realmente estamos falando é da conflitiva e permanente mobilidade dos significados e das disputas por esses direitos. Obrigada. Obrigado, Marta. Pontual. Letícia, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu queria também começar agradecendo, acho que o Fora Temer já não sei se é possível, enfim, mais eleições diretas já, então. E agradecer o convite também aos organizadores de participar de mais esse evento extremamente importante, sobretudo nesse contexto que a gente está vivenciando, não só no Brasil, né, mas no mundo. Bom, eu vou tentar aqui, em 15 minutos, né, farei o possível aqui para apresentar um pouco uns elementos da uma pesquisa que eu venho desenvolvendo desde 2011, né, inicialmente no meu pós-doutorado, mas que eu, mesmo após o término do pós-doutorado, eu continuei fazendo até esse ano. E eu intitulei minha apresentação Quando a Cidade Olímpica Não é para Todos, Conflitos e Mobilizações Coletivas no Rio de Janeiro, porque a pesquisa justamente eu venho acompanhando desde 2011 as mobilizações coletivas suscitadas nesse processo de preparação da cidade do Rio de Janeiro para sediar a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos que a gente teve esse ano. Bom, inevitavelmente eu me deparar, falar rapidamente um pouco desse contexto, lembrando que isso não é tão recente assim, né? Desde os anos 90 que a Prefeitura do Rio de Janeiro vem insistentemente postulando candidaturas para sediar grandes eventos, não apenas mega eventos esportivos, então, de alguma maneira, de alguma medida, esses Jogos Olímpicos de 2016, que a gente teve aqui em agosto, eles encerram um ciclo de uma década de grandes eventos na cidade. A maior parte deles esportivos, mas não só, né? A gente teve, por exemplo, a Jornada Mundial da Juventude, que foi um evento também bastante grande, né? Não só em termos de participantes, mas, enfim, da dimensão do evento, e que teve início lá com os Jogos Pan-Americanos de 2007. Então, é um ciclo que se encerra, eu espero que seja o último, tá? Vou falar devagar aqui. Bom, e o que aparece desde o início dos anos 90... nos documentos oficiais, nos planos de governo da Prefeitura do Rio, é que esses mega-eventos representariam uma oportunidade histórica de promover o desenvolvimento urbano e econômico da cidade do Rio de Janeiro. Então, isso é que aparece no discurso, nos documentos, no discurso oficial, né, e aclamando muito a ideia também difundida do tal do legado, né, ou seja, da herança que a realização desses eventos deixariam para a cidade e a oportunidade de se promover uma grande transformação urbana no Rio de Janeiro. E, obviamente, isso se articula também com um certo modelo neoliberal de cidade, que também não é só aqui, em várias cidades, em vários continentes está presente, que é um processo que alguns pesquisadores têm chamado de empresariamento urbano, de um processo de mercantilização da cidade, né, e que eu acho que um bom exemplo é essa imagem aqui mostra que foi uma campanha criada pelo governo do estado em que a própria cidade ela se torna uma mercadoria mesmo, né, a marca RJ, marca registrada do Brasil, e que era um selo de origem que algumas empresas do estado poderiam então pleitear, adquirir esse selo para, né, falar que o seu produto é legitimamente carioca, né? Então a cidade realmente ela vira explicitamente uma mercadoria. Bom, eu tenho trabalhado um pouco também o quanto que isso tem a ver com uma mudança de uma certa identidade da cidade do Rio de Janeiro, né? Da ideia da cidade maravilhosa, tão difundida mundialmente em função das suas belezas naturais, até propriamente a identidade da cidade olímpica, que tem início em 2012 com a chegada da bandeira olímpica no aeroporto internacional, nas mãos do prefeito Eduardo Paes, vindo das Olimpíadas de Londres, com toda a comitiva brasileira. E aqui eu destaquei um trecho do discurso oficial a respeito das expectativas sobre a realização dos Jogos na cidade.
Sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos é uma chance única de receber o maior evento do planeta. Para a cidade sede, mais do que ser palco da principal festa do esporte mundial, os Jogos representam a oportunidade de realizar transformações que durarão bem mais do que o evento. É dessa maneira que o Rio tem organizado a primeira edição das Olimpíadas da América do Sul. O evento tem ajudado a tirar do papel projetos duradouros que vão beneficiar a grande protagonista dos Jogos Rio 2016, a população. Né? Então, só para exemplificar um pouco a grande expectativa criada em torno, especificamente, dos Jogos Olímpicos. Bom, falo rapidamente, em termos das intervenções, os Jogos Olímpicos se destacam muito mais em relação, comparativamente com a Copa do Mundo, em relação às intervenções, modificações que são feitas na morfologia da cidade. Então, tem grandes projetos que são colocados em prática nesse contexto, como o projeto Porto Maravilha, de revitalização de toda a região portuária, a construção da linha 4 do metrô, que foi um projeto bastante polêmico e questionado, o VLT, que é uma linha de veículo leve sob trilhos na região central da cidade, e 4 grandes eixos viários, né, para o transporte de ônibus, 4 grandes eixos na cidade, além das instalações olímpicas construídas propriamente para abrigar as modalidades esportivas. Essas intervenções se concentrariam nessas 4 regiões da cidade, na figura abaixo, sobretudo na região da Barra da Tijuca, e o volume de recursos, né, da ordem de 38 bilhões, né, 10 bilhões a mais do orçamento previsto na candidatura da cidade. Bom, e aí a Barra da Tijuca, situada na zona oeste da cidade, ela é considerada o coração dos Jogos Olímpicos, né, lá onde foram concentrados 70% dos investimentos em infraestrutura. Então, não à toa lá também foi construído o Parque Olímpico. 3 dos grandes eixos viários também foram para beneficiar diretamente os moradores dessa região. E não à toa é uma região também que vem, nos últimos anos, décadas, né, sofrendo um intenso processo de valorização imobiliária, se constituindo como uma nova centralidade da cidade, né, e uma região também marcada por uma elevada concentração fundiária. E não à toa, essa imagem de baixo é a foto do dono da construtora Carvalho Hosken, Carlos Carvalho, que não à toa é também dos maiores proprietários de terras nessa região da Barra da Tijuca, né, e uma das representantes de uma das grandes empreiteiras envolvidas na maior parte das obras realizadas nesse contexto. Bom, e uma primeira evidência meio óbvia que eu constatei nessa pesquisa é o quanto que esse processo, em alguma medida, ele promove um certo recrudescimento de vários conflitos urbanos já existentes na cidade. Né, eu destacaria 2 em particular, relativos à questão da segurança pública e também do direito à moradia, que tem sido, então, o foco um pouco da minha pesquisa. Isso, de alguma maneira, também se articula com um movimento forte de resistência, né, a esse processo em curso na cidade, e uma disputa de narrativas, então, né, entre o discurso oficial e dos movimentos de resistência, de narrativas na cidade e sobre a cidade, ou seja, sobre esse modelo de cidade que está, de alguma forma, se impondo nesse processo. Abaixo eu coloco uma ilustração de uma charge de 2011, né, para mostrar como que esse processo já tem início, já em 2011, já se evidenciam o acirramento de muitos desses conflitos. Na imagem é o ex-governador Sérgio Cabral, atualmente preso por corrupção, né, num helicóptero da polícia, com uma vassourinha escrito especulação imobiliária e dizendo limpando a cidade para a Copa e os Jogos Olímpicos. Então, essa ideia da limpeza social é uma expressão bastante usada pelos movimentos sociais para descrever esse processo. Bom, dos exemplos, como eu falei, relativos às violações do direito à moradia nesse processo. E aí, se a gente for ver o histórico das intervenções, né, da política urbana na cidade do Rio de Janeiro, desde o início do século, com a famosa reforma Pereira Passa, a gente evidencia agora, nessa era dos megaeventos, de fato, é uma reatualização de discursos e práticas de remoção de favelas e outros assentamentos populares. Então, esse mapa aqui ilustra, alguns é de 2014, mas ilustra em verdezinho, são algumas favelas ou assentamentos populares que foram removidos. Em laranja, acho que não dá para vocês verem, são alguns conjuntos habitacionais do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida para
para o qual muitos dos moradores dessas favelas estavam sendo removidos. Ou seja, esse mapa ilustra um pouco quanto que uma perpetuação de um certo modelo centro-periferia e de um processo de expulsão dos pobres das áreas em crescente processo de valorização imobiliária, ou que alguns pesquisadores chamam de gentrification, né? Bom, então, um dado aqui, desde 2009, cerca de 70 mil pessoas, 22 mil famílias aproximadamente, já foram removidas em processos, muitos deles extremamente autoritários e violentos, casos assim, gravíssimos denunciados na ONU de moradores terem 0 dias para deixar os seus imóveis, enfim, terem a casa demolida sem receber qualquer indenização, enfim. Fora os argumentos utilizados para remover são altamente também questionáveis. Bom, o grupo ao qual eu venho acompanhando mais especificamente, dentre essas várias mobilizações coletivas, é o Comitê Popular da Copa das Olimpíadas do Rio, que é um grupo bastante heterogêneo. Ele próprio não se intitula como movimento social, mas muito mais um fórum de articulação, de vários movimentos, enfim, e que tem como objetivo geral resistir à construção de uma cidade de exceção e pressionar para estabelecer um processo amplo e democrático de discussão sobre qual deve ser o real legado dos mega-eventos. Bom, a partir de 2012, esse grupo ele se estrutura, as suas ações são as mais diversas, mas elas se estruturam a partir, basicamente, de 2 grandes campanhas que são desenvolvidas paralelamente desde então. Uma primeira campanha chamada O Maraca é Nosso, que é mais especificamente contra a privatização do estádio Maracanã, a elitização do futebol e a destruição de vários equipamentos esportivos ali que fazem parte do complexo esportivo do Maracanã. E uma outra campanha, que é a campanha Por um Rio Sem Remoções, que aí sim tendo como foco a luta contra as remoções forçadas de assentamentos populares e as violações do direito à moradia. Então, aqui abaixo é uma ilustração de um desses atos, no qual essas 2 campanhas elas estão fortemente presentes nas faixas e cartazes. Bom, o Comitê Popular, desde 2011, ele realiza uma pluralidade de ações e estratégias de mobilização, desde debates em escolas, universidades, atos públicos, os protestos, manifestações nos espaços públicos, há também produção de informação sobre o que se passa na cidade, já nesse contexto, como, por exemplo, os dossiês, mega-eventos e violações de direitos humanos no Rio de Janeiro. Bom, e aí eu venho um pouco tentando aqui fazer um histórico muito rápido do quanto que esse movimento também ele vai sendo incorporado ou dialogando com os contextos que foram mudando desde 2011. Então, em 2013, a gente tem as famosas jornadas de junho, 2013, que o professor Lene ontem analisou muito bem, então já vou aqui considerar que boa parte do que eu pretendia falar, o Lene já fez ontem uma análise bastante interessante. O que eu queria ressaltar é que essas manifestações, que foram intituladas como Gigante Acordou, pela mídia, além da pluralidade de pautas, não era um movimento uniforme, havia uma pluralidade de pautas nessas manifestações, que podem ser evidenciadas pelos cartazes, mas elas acontecem paralelamente à Copa das Confederações, que seria justamente um evento preparatório para a Copa do Mundo em 2014. Então, não à toa, os estádios, eles estão nas cidades onde seriam realizadas as competições, eles são imersos nesses protestos, tanto dentro quanto fora dos estádios. E aí o que acontece em 2013 é que as pautas do Comitê Popular, a evocação da Copa, das Olimpíadas, ela vem com toda a força nos cartazes, nas manifestações, elas ganham uma grande visibilidade. Então, é muito comum nesse período você ver cartazes, menos Copa, mais educação, queremos escolas, hospitais padrão FIFA, coisas desse tipo, Copa para quem? Então, todo um questionamento a respeito também do uso dos gastos, dos recursos públicos e etc. Bom, em 2014 a gente tem a Copa do Mundo, então, e as manifestações de rua continuam, de alguma maneira, com menos força, menos intensidade do que 2013, mas ainda se fazem de alguma maneira presente. E aí, só para destacar um ato que gerou bastante polêmica, que o comitê organizou, que foi o Manifesto Território Livre da FIFA, feita numa praça pública ali no centro da cidade, no qual se exibiu o jogo da seleção brasileira, como uma estratégia de trazer os passantes, a população, para fazer um debate a respeito das violações de direitos que estavam sendo cometidas na cidade. Foi um ato que gerou bastante polêmica e uma certa tensão entre os militantes como torcedores e também como militantes ou como manifestantes. Gerou uma grande polêmica, como se
fato de você torcer para a seleção brasileira de alguma maneira fosse contraditório a você ter uma crítica em relação à Copa do Mundo ou ao processo em jogo. Bom, a crise, né, ela de alguma maneira se acentuou em 2015 com o processo do impeachment, né, e uma nova configuração das ruas, também já muito mencionado pelo professor Lênia ontem. E aí você tem aqui duas imagens que ilustram um pouco essa divisão das ruas, né, as manifestações pró-impeachment, evocando os símbolos nacionais, a bandeira, o discurso todo patriótico, e abaixo manifestações de esquerda contra o impeachment da presidente Dilma. Então, há uma substituição, né, da diversidade de pautas dos protestos de 2013, ao dar lugar, então, a uma forte rivalidade política muito clara nas manifestações, né, ilustrada pela imagem caricata e pejorativa dos coxinhas, que seriam os manifestantes de direita a favor do impeachment, e os petralhas, manifestantes de esquerda contra o impeachment. E, a despeito da proximidade dos Jogos Olímpicos, há, ao mesmo tempo, um esvaziamento, nesse período, das pautas propriamente relativas aos mega-eventos esportivos, né? Então, esse contexto político ele atravessa esse processo. Em 2016, os Jogos Olímpicos são realizados num contexto total de crise, né? Crise econômica, de recessão, crise política por conta do processo de impeachment, e também social, no caso do Estado do Rio de Janeiro, com um decreto de calamidade pública financeira em julho desse ano, pelo governo do Estado. E, obviamente, essa imagem ela foi também muito explorada, de uma maneira até irônica, com humor, enfim, nas manifestações e atos que tomaram lugar nas ruas, conjugando aí sim as duas pautas, né, as pautas relativas mais propriamente à questão da realização dos Jogos Olímpicos, do questionamento a respeito do uso dos recursos públicos, por exemplo, e com a pauta propriamente envolvendo... em 2016, então, o Comitê organiza os Jogos da Exclusão, foi como eles intitularam, então, uma série de iniciativas que eles vão realizar nesse processo, com a proximidade dos Jogos Olímpicos, uma jornada de lutas, enfim, não vai dar tempo de falar mais do que eu pretendia, até o dia da abertura, no dia 5 de agosto, em que se viram diante desse dilema de como, então, juntar as bandeiras. Era possível juntar essas bandeiras do Fora Temer com todo o debate e as críticas e protestos relativos aos Jogos Olímpicos, né, que já eram evidentes durante a gestão da Dilma também. Durante as competições, os estádios são invadidos também por esse debate político, Fora Temer, enfim, protestos. Só para finalizar, então, algumas considerações muito gerais. Eu diria que o Comitê Popular, que eu venho analisando, atuou como uma voz crítica dissonante em relação ao discurso oficial de um certo consenso de que sediar esses mega-eventos é algo extremamente benéfico, né? E, ao questionar Copa e Olimpíadas para quem, elaborou outras narrativas sobre e na cidade e colaborou na construção de problemas públicos. Eu uso aqui um conceito do Gusfield, né, no sentido de problemas públicos. E aí embaixo uma imagem do Parque Olímpico, que tem uma faixa que sempre me chamou muita atenção, que dizia: a Olimpíada traz mais do que só a Olimpíada. Não tenho a menor dúvida disso, e aí eu brinco um pouco com isso, dizendo que se a Olimpíada traz mais do que só a Olimpíada, esse legado é sobretudo político e reflete o crescimento de uma verdadeira consciência anti-olímpica. Né, vários colegas pesquisadores de mega-eventos dizem que talvez esses Jogos Olímpicos de 2016 ele tenha sido o último nesse modelo megalomaníaco de mega-evento, e não à toa várias cidades já têm desistido, mas 10 cidades já desistiram de sediar esses grandes eventos nas próximas edições dos Jogos Olímpicos de verão e de inverno. Então, tem um contexto também de crise do próprio Comitê Olímpico Internacional. Bom, meu tempo estourou, obrigada. A gente fica então para o debate. Boa tarde, boa noite já, né, eu acho. Queria também, primeiro, agradecer ao CIA pelo convite e aos organizadores do evento, que eu pude participar ontem e hoje, e realmente está muito interessante. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas questões que eu tenho desenvolvido no meu doutorado, que eu estou concluindo aqui no PPGA, e que tem a ver com um período de doutorado sanduíche que eu passei na França, em Paris, mais especificamente, entre 2013 e 2014. E naquele momento eu estabeleci algumas interlocuções com ativistas de associações que mobilizam principalmente o tema da discriminação na França, mais especificamente na cidade de Paris, né? Entre eles o coletivo Les Indivisibles, literalmente os indivisíveis,
o Parti des Indigènes de la République e o coletivo Stop le Contrôle aux Faciès, que é sobre o qual eu vou falar mais detidamente aqui. Então, esses ativistas que integram esses coletivos, eles denunciam casos de violência policial, né, além de elaborar estratégias de acesso à justiça. E, bom, eu vou tentar pensar as questões que têm a ver com as mobilizações desses grupos com o contexto atual, né? E isso tem a ver também com... Eu queria passar o vídeo, mas eu não sei se vai dar tempo. Então, só a foto. Se der tempo, eu passo. Tá. Então, eu vou começar falando um pouco de algumas questões que aconteceram na França depois, quando eu já estava no Brasil, na verdade. Eu voltei em 2014, né, no final de 2014, que foram exatamente os atentados chamados terroristas, né, na cidade de Paris. Então, entre 2015 e 2016, a França vivencia em seu território uma série de atentados associados a atos de terrorismo. Devagar. Tá bom. Atos de terrorismo, né? Então, esses acontecimentos trazem à tona medidas anti-terror por parte do Estado francês. Nesse mesmo contexto, inclusive, a ministra da Justiça, Christiane Taubira, que é uma figura importante, inclusive, para pensar a questão da discriminação na França, ela que elabora uma lei, né, que considera a escravidão como crime contra a humanidade, e ela é uma mulher negra, e ela pede demissão do cargo nesse contexto após a proposta de revisão constitucional para a inclusão da perda de nacionalidade no caso de pessoas acusadas ou envolvidas em crimes de terrorismo, que coloca no centro do debate, em especial, a condição dos cidadãos franceses de dupla nacionalidade. Bom, um pouco só passando para vocês devem ter acompanhado na mídia, né, os acontecimentos, né, esses atos terroristas na França, que tem início principalmente em janeiro de 2015, com o ataque à sede da revista satírica Charlie Hebdo, né, inclusive o Je suis Coxinha, né, faz referência ao tal do Je suis Charlie, né, que virou uma febre nas redes. 27 pessoas são baleadas e mortas, entre os quais jornalistas, colaboradores, caricaturistas e 2 policiais. 2 homens são presos e, posteriormente, o atentado é reivindicado pela organização Al-Qaeda. Alguns dias depois, nessa mesma semana, dezenas de pessoas são feitas reféns em um supermercado de alimentos judaicos, em que 20 pessoas são mortas. Um dos 2 irmãos presos após as mortes no jornal e o homem responsável pelo disparo no supermercado são ligados durante as investigações a um homem que havia sido condenado por terrorismo e considerado líder de uma comunidade salafista, associado ao fundamentalismo islâmico e aos atos de terrorismo. Nesse contexto, o governo francês elabora diversas medidas de combate ao terror. Mobiliza mais de 10 mil militares, além da Gendarmerie e da Nacional e da Polícia Nacional, com a chamada Operação Sentinela, prevendo o deslocamento de ao menos 7 mil militares armados para a capital francesa. Em novembro de 2015, outros disparos são realizados em Saint-Denis, que é a periferia de Paris. Eu vou ficar devendo para vocês um mapa da cidade, mas fica na periferia norte da cidade, já fora, né, da capital, mais próximo. Deixa dezenas de feridos e além, nesse mesmo dia, 2 homens explodem o próprio corpo nos arredores do Stade de France, durante um jogo de futebol realizado entre a França e a Alemanha, em que estava exatamente localizado o presidente do país, François Hollande. Na mesma noite, no interior e nos arredores de uma boate de Paris, centenas de pessoas são mortas a tiros. 3 homens são presos, 2 deles de nacionalidade francesa e 1 belga, e associados às ações do Estado Islâmico. Nesse contexto, o governo francês propõe a revisão da Constituição para a implementação de um estado de urgência, ou estado de exceção, né, numa tradução para o português. Tal situação, por sua vez, prevista inicialmente para durar alguns meses, foi prolongada até fevereiro de 2016 e depois até maio do mesmo ano, sob a alegação de que era preciso garantir a segurança do Campeonato de Futebol Europeu de 2016 e o circuito ciclístico Tour de France. O estado de exceção, na França, prevê, entre outras medidas, uma reforma penal, publicada em 4 de junho de 2016, que propõe um reforço do arsenal policial e judiciário na luta contra o terrorismo. De acordo com o primeiro-ministro, Manuel Valls, o estado de exceção é um dispositivo eficaz para lutar contra o terrorismo.
para desorganizar as fileiras, abater os indivíduos, impedi-los de passar a ação. Em julho de 2016, então, é promulgado a lei do estado de exceção, ou estado de urgência, que permite, entre outras coisas, averiguações de cunho administrativo em domicílios durante o dia e a noite, desde que existam indícios que indiquem a frequentação de pessoas cujo comportamento constitui uma ameaça para a segurança e a ordem pública. Permite ainda a averiguação de dados e conteúdos em todo o sistema de informação e equipamento de comunicação nesses espaços, investigar bagagens e veículos sem a solicitação do Procurador da República, interditar os espaços de circulação de pessoas em vias públicas, considerando que a segurança não esteja assegurada, facilitar o fechamento de espaços de culto em propósito de incitação de ódio e violência. Prevista, então, dessa vez para durar até julho de 2016, é mais uma vez prolongado, após uma série de atentados que levam à morte de 84 pessoas numa outra cidade parisiense, Nice. 14 de julho, dia da grande festa nacional francesa. Em declaração oficial, o presidente François Hollande afirma: o atentado de Nice é um ataque cuja característica terrorista não pode ser aceitável. Toda a França está em risco face ao terrorismo islâmico. E ainda, a França foi abatida no dia de sua festa nacional, símbolo da liberdade, exatamente porque os direitos do homem são negados por fanáticos que a França deve reforçar seu alvo. E continua: nós iremos reforçar nessas ações na Síria e no Iraque, para combatê-los em seu centro, sem deixar explícito, contudo, uma referência ao Estado Islâmico que reivindica a autoria das ações. Eu trouxe um pouco esses casos, né, dramáticos que permitem a instauração desse estado de exceção na França e essas medidas jurídicas e administrativas para pensar um pouco a mobilização desse coletivo que eu acompanhei lá, que é o Stop le Contrôle Faciès, que foi criado em 2011 e congrega diferentes associações e pessoas mobilizadas em denunciar situações de violência policial, tendo em vista a atuação das forças de ordem, notadamente da Polícia Nacional na cidade de Paris, mas também da Gendarmerie Nacional nas cidades de seu entorno. A prática do controle de identidade é percebida assim como discriminatória, tendo em vista a recorrência com que homens negros, mas também de origem árabe e magrebina, são interpelados pela polícia para averiguação de seus documentos de identificação. E o controle de identidade, então, é renomeado por esses grupos como controle au faciès, traduzido literalmente como controle de face. E é importante pensar também que esse contexto é o contexto da chamada crise migratória, né, em toda a Europa. E que traz o debate, mais uma vez, dos atos de discriminação, né, não só contra negros árabes, né, pessoas de origem árabe e magrebinos, mas também ciganos e entre outros grupos estrangeiros, inclusive, mas também dos imigrantes, inclusive dos chamados descendentes de imigrantes. São franceses de segunda geração, né, que já nasceram na França, mas ainda são considerados como descendentes de imigrantes. E, além disso, de um discurso muito forte de emergência do Front National, né, que é um partido de extrema-direita na França. No caso do que eles chamam de controle au faciès, ou controle de face, oficialmente definido como controle de identidade, esse coletivo, que congrega uma série de associações, motiva a criação de estratégias de acesso à justiça, a realização de manifestações públicas, bem como a produção de pesquisas sobre o tema. Então, uma das coisas que eu também, além de entrar em contato com os coletivos na França, eu entrei em contato com os pesquisadores, entre sociólogos, demógrafos, estatísticos, estão buscando pensar categorias possíveis para definir que tipo de grupos sofrem discriminação na França, porque as chamadas categorias étnico-raciais não são aceitas nos censos oficiais, né? Enfim, com o discurso de um discurso político republicano e universalista, né, do Estado francês, que não aceitaria divisões entre os seus cidadãos. Embora, e aí existe toda uma discussão em relação a isso, de que os próprios censos e as categorias usadas pela polícia, elas já utilizam categorias que poderiam ser tidas como étnico-raciais. A denúncia de um controle de identidade considerado abusivo pode variar desde um tratamento considerado descortês, quanto aos procedimentos para averiguação policial, ou incluir algum tipo de insulto ou violência sofrida. Os casos em que ocorre uma morte decorrente ou nas circunstâncias de um controle de identidade são especialmente dramáticos e são mobilizados como exemplares da discriminação e da violência sofrida cotidianamente
pela população negra e de origem árabe em Paris, no contexto do controle de identidade. Os ativistas que integram as associações que fazem parte do Stop le Contrôle Faciès, incluindo os familiares das vítimas, mas não apenas, buscam dar visibilidade aos casos em que questionam as condições e as razões das mortes e o resultado das investigações que, na maioria das vezes, são vistas por eles como não satisfatórias. Tem, então, a chamada para algumas manifestações, né, para publicizar os casos de morte, né, de algumas dessas pessoas. E, enfim, no caso desse rapaz, Babacar Gaye, ele foi morto por 10 tiros pela polícia na região de Hafra, né, e o procurador alegou legítima defesa. Na maioria dos casos que já foram concluídos, os policiais são absolvidos, né, sob a alegação da legítima defesa, embora alguns outros casos ainda estejam em investigação. Essa é a irmã do Adama Traoré, que foi morto também, na verdade, em outras circunstâncias, porque ele teria sido levado para o comissariado de polícia, para a delegacia de polícia, e foi morto depois de uma asfixia, também de uma situação que não está exatamente bem resolvida. Então, eles produzem também uma websérie intitulada Meu Primeiro Controle de Identidade, em que diversos artistas, notadamente rappers franceses, mas também outras figuras públicas, como jornalistas e esportistas negros de origem árabe, relatam os controles de identidade pelos quais passaram, chamando a atenção para a frequência em que são interpelados sem motivo aparente e narrando as experiências de discriminação e desrespeito. Eu não vou falar disso especificamente porque eu tenho pouco tempo, mas o controle de identidade, a abordagem policial por meio desse controle de identidade, ela está regida pelo Código de Procedimento Penal, né, mas também pelo Código de Entrada e de Permanência de Estrangeiros e do Direito de Asilo e do Código de Doaneiro. A estes são incluídos certos dispositivos ainda do Plano da Luta contra o Terrorismo, em vigor desde 2001. Segundo o relatório produzido por pesquisadores do Conselho Nacional de Recherche Scientifique, CNRS, com subsídios da agência internacional Open Society, eles fizeram uma enquete em que utilizam, inclusive, categorias como de negro e árabe para pensar quais desses grupos são mais interpelados para a polícia no âmbito do controle de identidade. E eles, então, fazem uma série de recomendações e os coletivos utilizam dessa pesquisa, inclusive, para legitimar, né, a existência, inclusive, que não era reconhecida pelo Estado francês e pela polícia, da existência do controle de identidade. Então, eles fazem uso dessa pesquisa, inclusive, para legitimar essa demanda, né? E eles dizem assim: ainda que a jurisprudência tenha se esforçado para limitar as modalidades de utilização desses poderes do controle de identidade, os policiais têm sempre uma grande margem de exercício de seu poder discricionário para decidir quem controlar, quando fazer e por quais razões. Então, uma série de normas, né, no caso do Código de Procedimento Penal, né, que permite o controle de identidade, além de poder ser acionado pelo Procurador da Justiça em casos específicos, mas também, no caso do caso dos estrangeiros, não há necessariamente uma exigência de que seja justificado, né, a motivação para que você considere uma pessoa tida como estrangeira. E as denúncias que eles fazem é de que essa definição de quem poderia ser o estrangeiro exatamente recai sobre sobre os negros e árabes, notadamente, e que, além disso, tem em grande parte das vezes, uma vinculação religiosa à religião muçulmana, né? Então, há também toda uma denúncia de atos de intolerância religiosa nesse contexto. Aí tem mais algumas imagens de manifestações. E aí é interessante porque uma das possibilidades de que haja o controle de identidade, além dessas condições específicas que dão margem para a atuação policial, né, e permitem uma variabilidade de ações e de intenções, que é no caso, por exemplo, de manifestações de estrangeiros e do chamado sans-papiers, ou sem documentos, né?
Então, eles podem, sem necessariamente um acionamento do Procurador da Justiça, interpelar alguém que esteja nessas manifestações sob a alegação de que essas pessoas teriam mais provavelmente estrangeiras e imigrantes ilegais. Então, só para terminar, porque o meu tempo realmente está acabando, a questão que eu procuro pensar é como esses grupos que demandam, né, direitos, né, de cidadania na França, no sentido de que eles, ainda que haja, por exemplo, também regras que estão dentro do Código de Procedimento Penal que impedem casos de discriminação racial, né, ou sobre uma origem suposta ou real desses indivíduos, eles denunciam esses casos de abuso policial que tem a ver, na visão deles, né, com experiências de discriminação e se definem, então, como cidadãos de segunda classe, cidadãos de segunda zona e não cidadãos à parte entière, né, os cidadãos inteiramente à parte, como preconiza a República Francesa. É isso, obrigada. Boa tarde. Minha própria apresentação, pois é. Boa tarde. É bom estar aqui do outro lado, né? E encerrar e participar da última mesa de encerramento dessa conferência, na qual eu vim trabalhando incessantemente nos últimos meses. Queria primeiro agradecer a Isabel e a Lucia, porque foi um trabalho de time... Eu ia falar um palavrão, mas não pode, né? Pode. Foi um trabalho de time fodástico, assim, a gente via o WhatsApp, o da Califórnia, elas daqui, e a gente está 6 horas de diferença, né? Então eu mandava mensagem, a Lucia estava no cinema com as filhas, a Isabel no ônibus, e nossa, enfim, mas deu super certo. Eu acho que sim, né? Tá dando. E eu preciso agradecer imensamente ao Paul Amar, que é orientador, mentor, é aquele cara para onde eu corro quando, tipo, me perguntando o que eu estou fazendo aqui, longe de casa, fazendo doutorado e tal. Então, obrigada, tem sido excelente essa oportunidade. Eu estudo imigração, resolvi fazer doutorado porque minha praia é imigração. Mas eu sou jornalista, então foi difícil para mim assistir os Jogos Olímpicos de casa da Califórnia. Então, quando eu falei, porra, eu tenho que estar lá, né? Eu tinha que estar aqui porque eu cresci numa favela em Deodoro. E, de repente, eu falava pro pessoal, Deodoro, pessoal, onde? Mas, por conta dos Jogos Olímpicos, Deodoro ficou famoso. E eu tinha que estar lá. E até porque meus amigos de infância foram removidos para a construção do BRT em Deodoro. Então, eu consegui dinheiro do departamento e, enfim, vim para cá para acompanhar os jogos. E eu já tinha feito um trabalho sobre a militarização para o Zika, porque aí, como jornalista, epidemia de Zika, e quando eu vi que a resposta do Estado foi o deployment, o emprego das Forças Armadas, eu falei, putz, então é essa a resposta que a gente vai dar? A gente vai colocar o exército na rua para matar o mosquito? E aí eu fiquei muito chocada. E como estudante de estudos globais, enfim, chamou minha atenção. Então eu escrevi um paper sobre orientação do Amar, sobre a guerra militarizada do Brasil contra o vírus da Zika, porque então o presidente tinha que dar uma resposta, né? Então a gente estava pré-Olimpíada e todo mundo falando, e aí, o que vocês vão fazer? Então foi uma resposta enérgica de dizer, olha, a gente está fazendo alguma coisa, tanto é que estou mandando 200 homens para a rua. Então a gente teve aquele Zika Zero dia, né, o dia do Zika Zero, com 200 militares na rua, um monte de ministro tirando foto, e aí depois a gente sabe o que aconteceu. Então, só para rapidinho, como eu fui do Zika para as Olimpíadas? Eu precisava estar aqui porque eu queria ver de perto como seria o emprego das Forças Armadas em loco durante os Jogos Militares. Então, o título desse trabalho, que está em andamento, eu
estou desenvolvendo, junto com a Marpa, um projeto que a gente vai lançar no próximo ano, a militarização dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, renovando a agenda de militarização do Brasil na era pós-esquerda. O objetivo, basicamente, é prestar atenção nessa mudança no modelo de governança, que vai de um modelo que era basicamente centrado na sociedade e passa por uma abordagem militar e espetacularizada. E eu quero olhar, basicamente, através de duas esferas específicas, que é a saúde pública e grandes eventos internacionais, já aproveitando o gancho aqui da Letícia. E por que nessas duas áreas? A gente podia usar muito mais segurança pública, principalmente no Rio de Janeiro, mas essas duas áreas especificamente, porque são esferas que servem como laboratório onde a reputação do Brasil no exterior, como potência emergente, é cultivada e é projetada. E eu estou trazendo o conceito desenvolvido pelo Amar, que a gente fala de o Brasil como uma superpotência humanitária. É um país que ainda não é uma potência econômica ou potência política, mas tinha que se projetar como superpotência humanitária. Então, não vou ter tempo de entrar aqui, mas a gente pode falar da participação do Brasil liderando a missão da ONU no Haiti e depois o emprego dos militares no Alemão e toda a repercussão que a gente tem sobre isso. Mas, se der tempo, a gente volta lá. Então, para falar desse modelo civil, eu e a Amar, a gente tem discutido muito a questão do Brasil e na campanha de combate ao vírus do HIV, na época 80 e 90, final dos anos 80 e 90, que foi desenvolvido... deixa eu voltar um pouquinho rapidinho, por que eu estou falando desse modelo civil. Que foi desenvolvido particularmente durante os governos do Fernando Henrique Cardoso e do Lula, com o objetivo de desautorizar os legados militares do período da ditadura. E aí, depois, esse modelo projetou uma nova reputação para o Brasil. Dando continuidade, houve as implementações, as intervenções institucionais, basicamente reuniam a sociedade civil. Então, a gente tinha Estado e sociedade trabalhando junto. E o grande exemplo, então, foi a campanha de combate à AIDS. Se não me lembro, tenho certeza que vocês já ouviram, a gente teve um modelo que foi exportado, igualdade, sem distinção de gênero, raça ou classe social. Mas então, quando a gente muda para essa abordagem militar espetacularizada, a gente fala que basicamente emergiu ou ressurgiu durante a crise política e a Copa do Mundo. Obviamente, a gente já tinha tido, como Letícia lembrou bem, 10 anos desses mega eventos, então a gente teve o Exército na Rua na ECO 92 e depois como fala em português? Rio 2000 e... Rio mais 20, obrigada. Jogos Pan-Americanos e todos esses grandes eventos. Mas o que me chamou a atenção foi demonstrar o retorno das forças militares como um centro simbólico e operacional para a implementação do Estado. E essa questão que está chamando muito minha atenção, essa governança espetacularizada. E o Exército na Rua chama muito minha atenção com relação a mostrar o poder do Estado. O Estado está na rua. E por ter crescido em Deodoro, eu não poderia deixar de analisar eu chamo Deodoro de cidade militar. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar um pulo lá na época em agosto, durante os Jogos, ou agora. Mas a Vila Militar é uma bolha de segurança e de poder e rodeado de favelas e ali na Zona Oeste. Mas se você entra na Vila Militar, você esquece que está naquela região. E você tem uma projeção muito boa de organização, poder, limpeza, presença do Estado, limites, porque é super militarizado com muita segurança. Secretário. Eu sei que existe uma tensão aí com o termo securitization, então, e muito bem segurado. Enfim, com segurança. Mas enquanto a gente volta lá para o modelo de HIV dos anos 80, que foi reconhecido como lado humano, lembra que a gente teve primeiro aquela explosão de debates como o vírus da AIDS sendo o vírus dos gays, espalhado pelos gays e tal. Então a gente teve uma campanha muito forte, o lançamento de uma campanha nacional de que todos teriam acesso a tratamento, sem distinção de raça, de gênero ou classe social. Mas então depois a gente muda para um modelo de segurança ou para um argumento que é basicamente a segurança humana.
E a justificativa é porque o Exército está na rua, as Forças Armadas estão sendo usadas por conta de uma segurança humana. E a gente viu isso no discurso da então presidente Dilma Rousseff, quando ela anunciou o uso das Forças Armadas para combater ou para tentar evitar a propagação do vírus do Zika. Se vocês ouvirem o pronunciamento oficial dela, ela fala: vamos lutar, vamos juntos, vamos vencer essa guerra. Então depois tem uma fala diretamente para as mulheres grávidas que vamos te proteger. Então tinha muito um debate de guerra, e eu escrevi um paper sobre isso, que era a guerra militarizada do Brasil, porque parecia que não era uma questão de saúde pública, de saneamento, ninguém falou de questões de direitos da mulher, do aborto, mas colocou o Exército na rua para combater o mosquito, para tentar impedir a propagação do vírus. E tinha muito esse discurso de guerra, e a gente está indo para a rua. E a gente basicamente entendeu porque o mundo estava prestando atenção na resposta dela, e a gente estava alguns meses antes dos Jogos Olímpicos. Então você tinha que mostrar, e já era o período que começava a chegar ao ápice da crise política. Então você tinha o partido, a presidente, lutando ali pela sobrevivência política. Então era o momento do Estado de dar uma resposta enérgica, e foi então o uso das Forças Armadas. Só rapidinho aqui, desculpa estar em inglês, porque era parte de uma outra apresentação, mas só para a gente voltar um pouquinho lá na campanha do Brasil na época contra a AIDS, que foi basicamente reconhecido pela ONU. A gente foi o primeiro país a ter um programa nacional de combate à AIDS, que tinha um esforço permanente e agressivo para combater a infecção e para evitar que o vírus fosse propagado. Aí a gente começou, então, a liberar o AZT na rede pública. A gente teve o Brasil teve um embate muito grande com os Estados Unidos para conseguir a liberação da patente do coquetel, e a gente começou a simplesmente oferecer na rede pública. Então, assim, era um programa que era conhecido pela igualdade, era para todos, certo? E aí depois, então, a gente tem Zika, e que as 3 principais medidas foram chamar a sociedade para dizer: olha, vocês estão responsáveis também, não só a gente. A segunda medida foi trabalhar com integração, dizer: olha, a gente está tentando, mas não depende só da gente, a gente precisa da integração de outros países. E a terceira medida foi o emprego das Forças Armadas para combater o vírus. E aí eu lembro que, na época, lendo os jornais, o pessoal falava dos mata-mosquitos, né? Os militares como os mata-mosquitos. Que a gente sabe, foi feito um grande dia, um domingo, né, de sol, praia, panfletagem na praia e tal. E se a gente pergunta em quantas comunidades os militares entraram, não sabe a resposta, né? Claro que a gente vai entrar no debate de segurança para evitar conflito, enfim. Depois houve algumas ações específicas na Rocinha e tal, mas foi bem reduzido. Vou pular, então, da saúde pública para os grandes eventos. Chamou muito a minha atenção quando eu comecei a ver os slogans do Exército Brasileiro, a força dos Jogos Olímpicos. E aí não foi só porque o Exército estava responsável pela segurança e pela defesa, mas também porque era a Olimpíada que mais militares participariam como atletas, né? Então, por que foi... O Exército foi a força das Olimpíadas? Participação a recorde de militares, responsável pela defesa e segurança, e Deodoro. Porque então eles utilizaram as instalações que já tinham em Deodoro, fizeram, obviamente, extensions, aumentaram, né? Fizeram BMX, fizeram alguns parques, mas usaram basicamente as instalações do Exército e revitalizaram também as instalações. O que chamou muito minha atenção, porque o Deodoro está muito longe da bolha da Zona Sul e da Barra, como a Letícia falou. E aí, não sei como vocês chegaram ao Deodoro, se foram assistir os jogos lá, eles criaram um corredor de militares para cercar ali, para conectar a bolha a uma outra bolha, entendeu? E isso chamou muito minha atenção. Isso é um texto que estava no release oficial do Exército, que ele fala o seguinte: realizar uma Olimpíada exemplar é um compromisso do Estado brasileiro. A área de segurança e defesa é o fiel da balança para dar credibilidade e garantir o sucesso do evento, conforme a vontade
dos brasileiros e expectativa de todo mundo. Então foi assim, estou lidando no meu paper com o marketing que foi feito nesse nation branding, de como o Exército representou aqui as Forças Armadas, a credibilidade do evento, a segurança estava muito associada ao Exército. E aí eu estou usando como prova de viabilidade desse modelo, dessa transição do civil para o militar, que foi a veneração dos atletas militares, e a gente talvez possa falar sobre isso depois. O debate que foi criado quando a gente viu os atletas militares prestando continência no pódio. E eu estou olhando para Deodoro como a criação de uma aldeia olímpica e um modelo de segurança e economia político-militar. Eu estou tentando olhar o Deodoro como se fosse hoje a materialização do que seria essa bolha militar que está sendo criada. Segurança, eu tenho a veneração das Forças Armadas e automaticamente dos militares primeiro e depois das Forças Armadas. Talvez para a gente no Brasil isso seja novidade, mas nos Estados Unidos a gente sabe que, por exemplo, a Marinha tem um time de futebol americano que compete, né? Mas isso é muito novo para a gente aqui e eu fico pensando, dado o nosso passado, ditadura militar, enfim, aonde isso vai, né? Então, aqui algumas imagens para quem, principalmente para os amigos de fora, são militares e foram atletas campeões nas competições. E esse foi o corredor que foi criado entre a Barra da Tijuca, principal centro das competições, e Deodoro. Essa imagem chama muito a minha atenção. Eu posso estar enganada, mas isso aqui é o Maracanã, não é? Alguém me ajuda aí, né? Olha a arma desse cara. Cara, tem noção do que é a arma desse cara? Eu cresci numa favela, então estou acostumado a ver fuzis, né, todo dia, mas essa arma, eu falei, putz, é isso mesmo? É isso mesmo. Ok, então vamos lá, gente. Esse artigo no qual estou trabalhando, primeiramente investiga a mudança no papel das Forças Armadas nas recentes intervenções institucionais, olhando de uma perspectiva voltada para a sociedade, para uma perspectiva militar e espetacularizada. E como essa função renovada reafirma a agenda de militarização global do Brasil. E quando eu falo reafirmar, eu vou ter que voltar na questão do Brasil como líder da ONU, no Haiti, Timor-Leste e América Latina também. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras têm uma reputação grande na região. E, por último, eu quero olhar essa dinâmica por trás das intervenções simbólicas e o processo de debate e lutas em torno do processo de criação da imagem do Brasil como modelo de governança emergente, democrático, eficaz e único, porque o projeto é basicamente contrário ao Brasil. Essa imagem o modelo do Brasil é vendido como uma alternativa ao modelo do norte, né, americano e europeu. Então a gente faz uma intervenção, mas de forma democrática, de forma eficaz e um modelo único que respeita os direitos humanos. Então eu quero dar uma olhada de como isso vai funcionar, quais serão as dinâmicas da intervenção e como isso vai afetar a imagem do Brasil fora, porque eu sou estudante de estudos globais e eu estou sempre olhando essa relação do global com o local. Como é um projeto em andamento, e é a primeira vez que eu falo de pesquisa aqui no Brasil, porque eu já estou fora há algum tempo, mas eu gostaria muito de ouvir a perspectiva de vocês, porque apesar de ter sido criada aqui, eu estou fora há algum tempo, né? Então, vou estar por aí. Gostaria muito de ouvir comentários, críticas e ouvir o retorno de vocês. Obrigada. Can I ask everyone to thank the translators who have really been incredibly heroic? It was phenomenal work, really incredible. Thank you so much. And I also want to thank the audience. Thank you for your endurance. You're all slowly falling into your seats, so you've made it. We're almost there. Of course, thank you to Amar and Amanda for making this happen. I'm going to be talking to you today about another moment in history that happened in 1977 in Egypt. It's called the Red Intifada. Intifada means uprising in Arabic. I'm talking about this. It's come out of a collaborative group of people, researchers, activists, and techies who work together
beginning about 2 years ago, to ask a question around who are the people. And the question was important because the people as an object is something that is constantly changing and amorphous. And I want to do this for primarily to think about who and what is the Arab right. I want to do that for two primary reasons. One is, here we go. One is to think about the moment in Egypt itself when very renowned leftist figures, such as the man you see on your left, Ahmed Fuad Nigm, who would come after the military coup of June 30th, and after that the massacre, Rabaa Massacre Square that Karim mentioned yesterday, to be one of the lovers of Sisi, the president and military ruler of Egypt today, who Dalia called yesterday a romantic, I think was how she put it, which is a very great way to think about him. So that's one of the reasons to really think about how is it that we see a broad array of usually leftist or self-defined leftist figures really coming behind and supporting military authoritarianism. And the other reason is, again, to think about, once again, Syria, which is probably one of the worst catastrophes we've seen in our times, where people have to choose between the graveyard of the Mediterranean or the graveyard of their own homes in Aleppo. So the questions here are who and what is the right? Is this category a useful category of analysis? So these are two people that are really important in thinking about these categories of right and left in the Arab world. This is Ahmed Fuad Nigm and Sheikh Imam. And they are a duo that traveled the world, traveled the Arab world, sometimes smuggled. And their lyrics and their songs were really important to many people and really known by many self-defined leftists throughout the Arab world. So I'm going to start with some of the words of Ahmed Fuad Nigm. Egypt awoke from its sleep, cursing hunger, humiliation, injustice, the government. After ignorance and sleep, who would have believed that it was the spirit of the people that would be ahead of any thought, of any voice? The poet Ahmed Fuad Nigm wrote these words from his jail cell. He celebrated the strength and foresight of an Egyptian people who had arisen from what he and many others narrated as a lengthy period of sleep and ignorance. The year was 1977. The wakefulness Nagim commemorated was the Red Intifada. Earlier that month, Abdelmanan al-Kaisouni, head of Anwar Sadat's Economic Council, announced the termination of state subsidies on flour, rice, tea, sugar, and cooking oil. He also declared that state employees would no longer receive pensions or salaries. Kaisouni was the handmaiden of Sadat's open door policy. This is what this project was called, the open door policy. And what they hoped to do was to stave off growing pressures from the World Bank and the International Monetary Fund. Now, the government's efforts to encourage private investment and deregulate labor laws, these are policies that are familiar to all of us, had already produced a broad disparity between a very wealthy few and a deeply impoverished many. But now the government had taken one step further in attempting to reduce public expenditure. And here they targeted the very stuff of everyday life, the basic goods that many depended on to perform this quote-unquote liberalization. And prices rose immediately. Students, workers, and a broad swath of Egyptians, commonly scripted in conventional accounts as, quote, hundreds of thousands of lower class people, took to the streets from Aswan to Alexandria. For 2 days, so all over Egypt, from Aswan to Alexandria. For 2 days, voices resonating across the country protested.
estavam através do país protestando, ligando o seu descontentamento à extravagância explícita e onipresente de uma classe elitizada. Estavam explicitando uma vitória de Sadat após a guerra de 1973 contra Israel. Eles não estavam entendendo as implicações da liberalização econômica e da política de portas abertas e estavam rejeitando essa política de maneira veemente. Via-se também a brutalidade de uma força policial que matou mais de 100 pessoas e aprisionou mais de 5 mil pessoas. Ao mesmo tempo, o governo restituía subsídios para bens de consumo básico. Então, há vários pontos que sobressaíram durante essa pergunta e eu vou tentar trazer um pouco esses elementos para depois concluir com o que aconteceu durante a Revolução que eu mesmo testemunhei após 2011 e a razão pela qual eu abordo esse momento. Então, as autoridades governamentais começaram a pensar nas implicações e no significado de tantas manifestações tão repentinas. Diziam que não era um levante popular, mas um levante de ladrões, uma conspiração, um complô líbio, uma tentativa dos seguidores de Nasser de acabar com o Cairo, ou mais brutalmente, seria o simples fato de que havia tantos egípcios que causava um problema. Então, os pobres eram os culpados pela sua própria fome, em última instância. O povo, que foi celebrado nas primeiras palavras do poema que eu li, finalmente estava cumprindo seu destino tão esperado, tornando-se, como com frequência acontece, objetos passivos, condenados por forças externas e capazes de destruir a nação. Se nós quisermos entender o significado político do povo, nós precisamos começar com como a autodeterminação indica aos pobres, os desprivilegiados e os excluídos. As pessoas, então, transformam-se na própria classe excluída da política, no momento em que ela se auto-identifica. Há momentos históricos específicos em que esse povo excluído, o povo, se transforma numa multidão que é normalmente associada ao gênero feminino, representada como uma ameaça e sempre sedenta por sangue e sexualidade. Eles estão literalmente famintos. Um tópico que deveria ser considerado antes de se passar ao próximo estágio de desenvolvimento. Nós tivemos várias narrativas em 1977 que davam conta desse tipo de abordagem, tanto nos pronunciamentos do governo quanto nas falas e nos escritos de alguns intelectuais, como Naguib Mahfouz, Sarwat Abbasa, Yusuf Adris. Em todos os seus relatos, os pobres se tornam objetos de simpatia e de contenção. Poucos entendem os pobres urbanos, que são chamados de proletariado, como agentes de perigo potencial e falta de racionalidade. Então, tudo isso era ligado e era somente sob essas categorias que as massas podiam entrar para a história. As possibilidades políticas ficavam, portanto, bastante restritas ao chão de fábrica. Várias sabotagens e contestações durante a Intifada de 77 aconteceram. O que os manifestantes faziam nesse período é algo que os manifestantes com frequência fazem, que é almejar linhas de trem, delegacias, cassinos, restaurantes chiques. Essa era uma estratégia, visando esses locais, destruindo e queimando. E quantos dos participantes e comentadores na época tentavam desvalidar essas práticas? Faz sentido que as pessoas almejassem os símbolos de disparidade entre os mais ricos e os mais pobres. E o Sadat utilizou a mesma linguagem que Hosni Mubarak usaria anos mais tarde. Ele dizia que o povo egípcio precisava escolher entre a anarquia e a estabilidade. Mas as tentativas de desencorajar os protestantes
manifestantes não se limitavam ao governo. Havia toda uma divisão política em que a violência, os agentes da violência apareciam como menores. Sadat chamava-os de os filhos da intifada. E nós encontramos um patriotismo unificado. Okay, well, I feel I was It's exhausted perfect. with the mic being too close to me. Okay. All right, we'll keep going. All right. Okay, so even in the measured words of the poet and Mesmo nas writer palavras Tawfiq Hakim, we comensuradas find a do unifying poeta Hakim, patriotism nós and a encontramos um definition patriotismo of Egypt unificado e uma of definição do Egyptians Egito as e a dos refined egípcios people como who um are povo kind, refinado que é patient, and gentil, constructive. paciente e And this constructive construtivo. adjective is E esse very adjetivo important because construtivo é it's muito in direct importante porque opposition to ele what está em oposição commentators are direta com o que os seeking to condemn at the comentadores time tentam as condenar the à época destructive, como apolitical, and irrational violence that uma rocks violência the country. destrutiva e This is apolítica very que important estava in thinking about destruindo o 2011, país. Isso é muito because there importante was também em actual 2011, targeting porque of headquarters havia and uma, police stations, and this is not what was celebrated all across the foco world. It was the people em in Tahrir who alvos looked more like policiais e the Western as pessoas liberal subjects that were actually na celebrated. Praça Tahrir But it pareciam wasn't the muito mais intellectuals com alone os that mobilized this neoliberais language of ocidentais. disavowal, while at once expressing solidarity with E, the ao mesmo people's tempo, suffering. enquanto havia uma Notable expressão here, de the solidariedade Egyptian com o Workers' sofrimento Communist Party, dos, as well as the do formal povo leftist opposition, egípcio, the Demlok Party, os distanced itself from acts of ex-membros violence. de uma And so esquerda so-called- assim proclamada se Really? distanciavam, Okay. se distanciavam, Five more. Okay. So, se distanciavam so-called desses acts of sujeitos. vandalism Então, then os appear assim as chamados rooted atos de in people vandalismo coming from que poor aparecem neighborhoods, as opposed como again to ligados the a more pessoas politically vindas mature de spaces of the vizinhanças factory pobres, or the university. And so here the writing delimitavam masses are foreigners. espaços. E They're not aqui normal. They're not as authentic. massas They're the são unfamiliar estrangeiras, other. não são They're normais, dirty, não são autênticas, often são taking shape in the pouco figure of the familiares, street são style, who's sujas, wearing a dirty muitas vezes galabia or representadas robe, pelas whose very crianças de body in rua, its dirtiness cujo and corpo vulgarity é a própria draws the border representação of da the vulgaridade citizen. da sujeira. Also, the religious Também establishment comes in on o this way, estabelecimento, both o the estabelecimento Coptic religioso Pope and the Azhar aparece Sheikh nesse contexto, o Papa renounce the Copta protesters e as criminals, outros as communists, denunciam esses as protestos atheists. como criminosos, Another very comunistas, important point in ateus. this moment Ponto is muito the importante question também of nesse the momento military, é a questão of dos resonates with what Amanda militares, was saying. que ressoa com o que a Amanda And what's estava happening here is that falando, e this o que is está coming on the acontecendo heels aqui of what é que Egyptians tudo experienced isso as a moral, if not political, acontece na triumph of the esteira October do 1973 war with Israel. And the do Red triunfo Intifada político was da a guerra way contra to Israel challenge nos anos Sadat's 70. heroism, at the same time that E protesters ao were mesmo calling on tempo the que os military as protestantes one of us in estavam various instances. estavam considerando os militares como um de nós em muitas Ah. instâncias. Essas são imagens de But the 1977. 2 days of demonstration Mas that os, brought life to a standstill did not emerge from a vacuum. And this is Os absent manifestantes from 1977 consideravam, mas os as it 2 is for dias de 2011. protesto, na The Red verdade, Uprising built on an accumulation of discontent ainda assim foram resultado de um acúmulo de descontentamento. Em 96, quando houve um grande aumento de inflação e desemprego, houve vários movimentos de greve que levaram Cairo a uma parada completa. Esse tipo de mobilização maciça não foi exclusividade da era de Sadat. Durante os anos 90, vários movimentos se inspiraram do movimento de liberação da Argélia, da Revolução Cultural Maoísta, da luta pela liberação negra nos Estados Unidos, assim como movimentos estudantis do México, a Grécia, e uma figura muito importante da Shahriman, comemorava o movimento representado por Che Guevara numa canção, expressando o luto associado à imagem de Guevara. E eu queria que vocês ouvissem um pouco dessa canção. Apenas um minutinho. Talvez para despertar vocês um pouco.
Okay, no problem. We can do it later. Basicamente, nesse ponto, a crise econômica de 1965, a derrota humilhante de 67 contra Israel resultaram numa grande mobilização de trabalhadores e estudantes. Houve uma série de oficiais das Forças Armadas envolvidos em todo um movimento durante um mês de 68, em que houve protestos sob a administração de Nasser, mas várias estratégias inovadoras foram utilizadas pelos manifestantes, greves, ocupações, entre outros. Em 1972, esses manifestantes já haviam se acostumado com a violência das respostas do governo, helicópteros, tanques, munição pesada. Então, a conclusão a que nós chegamos é muito parecida com algo que nós ouvimos ontem. Não há partido ou movimento capaz de mobilizar a intifada do pão naquela época. E 34 anos mais tarde, na Praça Tahrir, algumas imagens eram bastante conhecidas. Mas agora nós estávamos falando dos pobres urbanos e todos os movimentos que aconteceram agora nos levam a pensar de maneira um pouco diferente com relação à intifada. Eu tenho alguns pontos finais em por que estávamos pensando em 77 como um período importante para comparar com o que ocorreu agora. Primeiro, o relacionamento com o levante político e necessidades básicas. Em 77, as autoridades do governo utilizavam o foco em necessidades básicas para desprezar a movimentação da intifada, o movimento da intifada como irracional. O que isso mostra é que o regime era fraco, e uma das maneiras de pensar nos regimes é pensar que eles são tanto, ao mesmo tempo, profundamente enraizados em seus valores, mas também fracos e vulneráveis. Então, voltando para 77, voltar para 77 também nos ajuda a pensar numa continuidade entre regimes e como eles procuram lidar da mesma forma com o descontentamento político. E voltar a 77 nos obriga a retornar a 68 também. Ouvir essas vozes nos ajuda a ponderar a divisão política que acontece entre um Anwar Sadat liberalizador e um Nasser que, na verdade, já havia sido mudado em 67 para uma liberalização muito mais tecnocrática. Nós, na verdade, vemos aí um enraizamento histórico de mobilização popular que percorre toda essa narrativa. Se nós olharmos de perto e verificarmos a história, nós vemos que a teleologia do povo sendo pateticamente considerado como adormecido e de repente acordando é algo que é recorrente. Quando Karim falava, eu acho, ele já abordou um pouco isso, nós temos aí essa grande divisão entre o Estado colonial e pós-colonial. Através dos 1970, os povos no Oriente Médio eram vistos como subalternos. Nós entramos durante todo o século XX. Na verdade, havia uma demanda por liberação, mas havia também uma demanda por acesso a patrimônios nacionais, como, por exemplo, petróleo, canais, terras, e a independência política e a consolidação do Estado pós-colonial após a Segunda Grande Guerra não foi capaz de garantir esse patrimônio. Então, a soberania mudou do Estado-nação imperial para um outro âmbito, mas que ainda excluía as populações desfavorecidas. E aqui nós nos encontramos com essa ideia e essa experiência do nativo como um estrangeiro no seu próprio país, que eu acho que é chave para que entendamos esses clamores por soberania popular. Quando um jornalista pergunta a uma criança quem está destruindo carros, o jornalista pergunta, por que você está queimando o seu país? E o garoto responde, não é o meu país. As instituições do Estado, suas cortes, seus jornais e etc.,
geram essa exclusão e geram essa imagem do estrangeiro nativo. E na verdade, essa recusa da soberania popular contínua é que está na origem de vários movimentos, como os observados no Egito, mas também em outros países. Obrigado. Muito obrigado a todas as nossas Thank you very much, expositoras. Eu, sem mais demoras, passo a our palavra panelists. To our panelists, I would like to give the floor to Luiz Roberto for his comments. Bom, And gostaria de inicialmente I would dar like to boa first noite a todos. Agradecer a Lucia thank e a toda a Lucila and say equipe good night, good evening, and thank que Lucia organizou o who evento. organized the event and invited me to be here. Me pareceu particularmente interessante. And this event Eu vou was really fazer uma interesting. consideração rapidíssima sobre o evento e vou passar para os comentários. Sobre as exposições. Eu queria dizer sobre o evento que acho que foi particularmente feliz em dois aspectos. Em estimular a perspectiva comparativa, já que nós falamos sobre situação de cidadania, direitos, discriminação, ideias de igualdade, em vários países, em diferentes partes do mundo. O outro aspecto que eu queria chamar a atenção também é a oportunidade de colocar em diálogo um público acadêmico, com um público, não só com o público, mas com um conhecimento também gerado fora da academia. A academia, frequentemente, tem um certo preconceito contra conhecimentos produzidos fora da academia. E é muito importante, do meu ponto de vista como acadêmico, que nós estimulemos mais esse diálogo, porque, evidentemente, conhecimento não se produz só na academia. Então, acho que o evento foi muito feliz desse ponto de vista também. Eu passo, então, rapidamente aqui para os meus comentários. O meu trabalho de pesquisa, sobre o qual eu não tenho tempo para falar aqui, mas tem como foco direitos de cidadania, frequentemente em situações de conflito. Faço pesquisas numa perspectiva comparativa, fiz pesquisas no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, Quebec, e comecei uma pesquisa na França. Bom, e fiz essa introdução porque um tema a partir do qual eu vou fazer os meus questionamentos a todas as exposições está relacionado com a ideia de cidadania, com a ideia de igualdade e com a ideia de dignidade. Nas minhas pesquisas, tem parecido que nesses diferentes contextos sociais, Brasil, Estados Unidos, Canadá e França, eu estou falando de uma forma exagerada, cada vez que eu falo sobre essas unidades inteiras como se fossem homogêneas, eu mesmo fico assustado, que tem muitas diferenças entre todos esses países. Mas, de todo modo, as visões dominantes sobre igualdade nesses lugares, as quais eu mencionei, são bastante diferentes. A ideia de igualdade dominante nos Estados Unidos é muito diferente da ideia dominante no Brasil, da mesma maneira no Canadá, Quebec e na França. E a ideia de cidadania no Ocidente, de uma maneira geral, e creio eu, para além do Ocidente, para falar no Oriente Médio também, dado
a força do discurso ocidental sobre cidadania, está muito ligada à ideia de igualdade. A ideia é essa que também é central em todos esses lugares para se pensar a justiça. É muito difícil se produzir discursos coerentes sobre a ideia de justiça sem supor a igualdade, a ideia de igualdade sobre aqueles sobre os quais a justiça vai decidir. E como essas concepções de igualdade, elas são só aparentemente iguais, mas elas têm diferenças muito significativas, eu tenho procurado articular a ideia de igualdade com a de dignidade. E o lugar dessa ideia na minha fala aqui é que quando nós falamos na dignidade, é muito difícil construir um discurso que faça sentido sem passar pelo ponto de vista daqueles que sentem ou não sentem que a sua dignidade foi respeitada. E nesse contexto é que as questões de igualdade e desigualdade têm parecido nas minhas pesquisas como mais significativas do ponto de vista das populações estudadas. Bom, feito essa introdução mais longa do que eu tinha imaginado, eu vou fazer primeiro umas observações em relação à fala da Marta Fernandes, que tem um trabalho bastante interessante sobre o direito à migração na Argentina e falou bastante sobre essa mudança importante, mais recente, de considerar a migração como um direito humano. Bom, dado o que eu falei, e pensando muito a partir do Brasil, que é meu ponto de referência principal para essas coisas a todos, uma questão que eu teria está na relação entre direitos humanos, cidadania e igualdade. Mas eu não queria colocar essa questão em termos abstratos dessa maneira, assim, mas perguntar para você, a partir da sua discussão sobre imigrantes desejáveis e descartáveis, né, que traz à tona uma ideia de diferença de tratamento que pretende ser legitimada. Então, a minha questão é em que medida e em que contextos essa diferença afetaria a dignidade dos cidadãos, incluindo aqui os imigrantes, né? A dignidade daqueles sobre os quais a legislação atua, a partir de como isso apareceria nos seus discursos. Porque há muitos contextos em que diferenças de tratamento não ofendem e outras em que ofendem. E a minha questão seria mais nesse sentido. Bom, eu vou já passar para outra intervenção, porque aqui nós temos que ser rápidos. A Letícia fez uma exposição muito interessante sobre todo o processo que envolveu a organização das Olimpíadas e esse histórico de grandes eventos aqui no Rio de Janeiro. E você centrou a sua fala a partir dessa preocupação minha que eu expus no início, que eu acho que dá sentido às questões apontadas pela mesa. Você fala nos conflitos urbanos e no direito à moradia. Então, a minha pergunta seria, mas em que medida as políticas implementadas nessas duas áreas, políticas, práticas e os discursos, você também fala num conflito entre dois tipos de narrativas diferentes. Em que medida elas tematizariam o maior ou menor respeito à dignidade dos envolvidos a partir, uma coisa que não dá para eu elaborar aqui, mas uma das coisas que tem me preocupado é a confusão no Brasil entre direitos e privilégios. Porque a
do meu ponto de vista, há uma tensão entre duas concepções de igualdade no Brasil. Não há uma clareza, em geral, para os atores de que concepção tem precedência, em que circunstância. Isso tem teria como resultado uma dificuldade de se estabelecer fronteiras claras entre direito e privilégio, e isso gera muita confusão e conflito entre os cidadãos. Só numa palavra, para explicar qual seria essa tensão entre duas concepções de igualdade. Uma é parecida com a visão dominante no Ocidente, que pensa a igualdade como tratamento uniforme, todos os cidadãos os mesmos direitos, e a outra seria a visão melhor expressa numa frase do Rui Barbosa, que não foi ele que inventou, nem que criou essa ideia, mas é a frase que é acionada por autoridades diversas, especialmente a partir do mundo jurídico, mas não só, que diz que a igualdade é tratar desigualmente os desiguais na medida em que eles se desigualam. Sem elaborar muito sobre isso, eu queria só chamar a atenção que essa concepção implica a possibilidade de você tratar os cidadãos de acordo com o status e a condição social do cidadão. Nisso é que seria bastante diferente da concepção que eu mencionei primeiro e que seria dominante, enfim, de uma maneira geral. Mas, então, a minha questão para a Letícia seria essa, se nesses dois contextos que você explorou, nos conflitos urbanos e nos conflitos sobre direito à moradia e segurança pública, se essa questão das diferentes formas de tratamento e de eventual confusão entre direito e privilégio, eventual desrespeito à dignidade, como ela aparece. Você está marcando o meu tempo. Eu vou passar, então, já para a Yolanda Gafreg. Tem mais 5. Não, só por isso. A Yolanda fez uma exposição bastante interessante também sobre discriminação social no contexto francês, especialmente em Paris, tendo como referência casos de violência policial, enfatizou as mudanças na legislação a partir dos atentados terroristas mais recentes na França, embora ela mesma tenha feito a pesquisa antes desses atentados. Eu não sei se você conhece o trabalho do Philippe Diribarne, que é um sociólogo francês, que tem uma discussão muito interessante sobre direitos na França, e ele argumenta que para você entender a igualdade de direitos na França, você teria que pensar a França como dividida entre dois corpos. Um corpo que ele chama de corpo político e corpo social. Ele argumenta que no corpo político, a França realizaria, em sentido estrito, a igualdade de direitos. Cada cidadão um voto, qualquer cidadão pode ser candidato a um cargo eletivo. Isso seria radical. Agora, naquilo que ele chama de corpo social, haveria diferenças de direitos que periodicamente suscitariam a necessidade de realização de composição entre os franceses. Então, ele dá como exemplo alguns cargos públicos e uma categoria social que na França chama de cadre, que seria, digamos, de uma maneira geral, de gerente, pessoas em posição de gerência na França, que teriam direitos diferenciados de férias e alguns direitos previdenciários diferentes. Bom, mas eu estou apresentando isso dessa maneira porque ele também, o mesmo Philippe Diribarne, tem uma discussão sobre o lugar dos imigrantes atual, sobre o lugar atual que os imigrantes ocupam na França e a dificuldade dos imigrantes de estabelecerem uma interlocução adequada nesse processo de composição. Uma coisa que eu não disse que tinha que ter dito, para fazer mais sentido, é que ele argumenta que essas diferenças que eu mencionei antes entre os cadres e outros trabalhadores,
elas não atingiriam a dignidade, elas não feririam ou não perturbariam a ideia de uma igualdade no plano da dignidade entre os franceses. Seria uma desigualdade, uma diferença e uma desigualdade de acesso a certos direitos que não seria vivida como negando uma igualdade mais radical entre todos os franceses no plano da dignidade, mas que essa perspectiva, volta e meia, traz problemas e os franceses têm que negociar entre eles o que é aceitável, o que não é. Bom, eu não lembro o nome de uma intelectual francesa de origem magrebina, que escreveu organizou um livro muito interessante, onde todos os contribuidores são sociólogos, historiadores, cientistas sociais franceses, todos de origem magrebina, mas franceses de segunda geração. E o título do livro é A República Posta a Nu. E é muito interessante, os artigos são muito interessantes, porque trata-se de autores, digamos assim, que têm uma identidade enorme com o discurso dominante da igualdade republicana francesa, mas que não se conformam com as várias situações vividas por eles na França, em que... Tem sim? Não. Bom, nas várias situações vividas por eles na França, em que eles seriam discriminados desses direitos. Bom, a minha pergunta, para terminar e passar rapidamente para as outras, duas pessoas, se essa questão, da maneira como eu coloquei, se ela faz sentido para a sua discussão, na questão de direitos, cidadania, igualdade, dignidade. Bom, a Amanda Ribeiro também, Pinheiro, desculpe, eu sou péssimo para nomes, até quando eu leio, eu erro, mas eu achei bastante interessante o modo como você construiu essa mudança digamos assim, no foco na sociedade, para o foco na militarização. É muito interessante, inclusive, que no exemplo da saúde pública, quem liderou a política a favor do Dwight foi o Serra, naquela época, e foi o mesmo Serra que aqui nas Olimpíadas apoiou fortemente a militarização, enfim, nesse processo. Mas uma questão que eu não vou poder elaborar aqui, mas a partir do que eu falei, talvez não faça muito sentido, é que essa coisa, os dois tipos de tratamento no Brasil, e a confusão entre eles, e os exemplos são muitos em diferentes circunstâncias, mas faz com que, em muitos contextos, o cidadão se sente inferiorizado. E como produto, como eu acho que essa tensão vem aumentando, de pelo menos uns 30 ou 40 anos para cá, e até com coisas muito positivas que aconteceram recentemente, agravaram essa tensão do meu ponto de vista, mas eu acho que o cidadão tem vivido esse processo de inferiorização como um processo de exclusão discursiva. O que eu estou querendo dizer com exclusão discursiva, no caso do Brasil, tem dois aspectos. Tem algumas similaridades com outros problemas das democracias ocidentais. Se a gente pensar no Podemos na França, que é bastante diferente de tudo que ocorre aqui, mas o Occupy Wall Street, que foi mencionado, assim, há uma demanda de inclusão do cidadão ser ouvido. Bom, agora, no caso do Brasil, a partir daquela introdução que eu fiz, eu acho que ela vai junto com a ideia de que você não merece ser ouvido, com a coisa da inferiorização. Então, acho que há a percepção de uma dimensão de abuso do ponto de vista do cidadão que não se encontrou ainda uma maneira que satisfaça o cidadão, digamos,
Então, a minha questão, não posso falar mais sobre isso agora por causa do tempo, é se isso tem alguma ressonância na sua discussão. Bom, e finalmente, a Shireen Seikali, não sei se pronunciei adequadamente seu nome, já me desculpo de antemão, várias coisas que você falou e que explorou sobre o modo como o povo é concebido no Egito, e como as demandas do povo foram tratadas tanto na Intifada de 1977 como a partir de janeiro de 2011, várias coisas eu achei bastante interessantes. Eu só vou poder mencionar uma por causa do tempo. E a que eu vou mencionar é a que eu acho que trazia maiores possibilidades de comparação com a situação brasileira, porque quando você fez referência ao discurso daquela liderança de esquerda, Ahmed, o sobrenome eu não sei pronunciar, e a manifestação de vários intelectuais egípcios sobre a participação do povo nos eventos, você chamou a atenção da preocupação com ideias de perigo, de irracionalidade, de anarquia, e a ideia também de que o povo teria sido tratado como crianças. Está muito rápido? Bom, a minha questão para você, a partir das coisas que eu falei antes, é se no caso do Egito, essa maneira de tratar o povo como, em certa medida, ou pelo menos alguns segmentos, como inferiores, do ponto de vista da ideia de cidadania e de justiça, do modo como ela se dá no Egito, que eu também não conheço, mas se isso é significativo ou não para entender os movimentos sociais lá. E um último aspecto em relação a isso é que uma outra coisa me pareceu muito similar também a questões brasileiras. Essa coisa do nativo ser tratado como estrangeiro, the native as a foreigner, e uma falta de identidade com o país, é que aqui no Brasil fala-se muito, vários colegas, tem discussão interessante para falar sobre a falta de identidade com o Estado ao lado de uma grande identidade com a nação. Eu não sei se isso ressoa de alguma maneira no caso egípcio. Eu vou concluir aqui dando parabéns a todas as falas, agradecendo a oportunidade de estabelecer a interlocução com vocês e obrigado pela atenção do público que ainda continua aqui, apesar da hora. Obrigado. Obrigado, Luiz. Bom, eu vou ser, como eu tenho o papel de ser o chato da mesa, eu vou ter que dizer que a gente não vai ter tempo para as respostas, né? Enfim, pelo adiantado da hora, pelo trabalho dos tradutores, também pelo ânimo e disposição do público, e a gente já tem a mesa de fala de encerramento. Então, eu gostaria de pedir desculpas, mas eu acho que é melhor que a gente, enfim, encerre e as questões podem ser conversadas, enfim, aqui ou mais tarde. Tudo bem?